Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Nosso Segredo. Eu fui assistir a esse filme sem saber de absolutamente nada, não li nenhuma sinopse, não vi nenhum trailer, vi apenas o pôster e eu diria que eu tive uma surpresa interessante. Esse é um filme bem diferente, pelo menos diferente dos últimos lançamentos que eu tenho visto. E esse é um daqueles filmes que diz muito dentro do seu próprio silêncio, falando sobre uma ausência que os personagens nem sequer percebem que eles têm, principalmente que eles nem percebem que eles sofrem tanto com. A temática principal aqui dentro da história é o luto, trazendo então essa história sensível dessa família meio que vivendo seus dias normais, mas a gente sente que tem algo de errado ali com eles. Por conta disso, esse é um filme bem lento, o que não foi algo que me agradou tanto assim em vários momentos dentro dessa história. Mas é isso, essa é uma narrativa que é muito mais sobre ser sentida, já que a maioria das respostas ou a gente meio que completa, né, essas lacunas que são deixadas, ou são sendo respondidas ali ao longo, conforme a história avança, de o que é que está acontecendo com essa família. E tudo isso é revelado sem nenhum tipo de pressa. Bom, não quero dar muitos spoilers, mas dentro dessa história a gente tem meio que um mistério ali envolto, mistério esse que é praticamente explorado pelo filho caçula ali da família. Sem querer dizer muito assim da história, eu acho que o mistério como função ali dentro da narrativa, acho que funciona bem, porém eu sinto que eles não conseguem explorar e finalizar muito bem esse mistério. Eu, pelo menos, não gostei da forma como foi tratado o final, a resolução ali, desse mistério ali dentro da casa da família. O filme tem direção e roteiros assinados por Grace Passou, acompanhando uma família enlutada que se move silenciosamente pela casa, cada um sozinho em seu luto. Quando o caçula revela um segredo, eles aprendem que devem se unir com amor e coragem para superar a perda. E esse filme, inclusive, já faz parte de uma pré-lista de possíveis candidatos para tentar concorrer pelo Brasil a uma vaga dentro da categoria de melhor filme internacional. Ele, inclusive, foi premiado como o melhor filme dentro do Festival de Gramado. Enquanto eu assistia, eu pensei muito no filme Cries and Whispers, que eu acho que tem uma premissa muito similar, assim, com o que a gente vê aqui dentro desse filme. Em Cries and Whispers, a gente basicamente acompanha 3 irmãs, uma delas estando doente, né, e as outras 2 ali meio que tentando prestar apoio, e meio que as 3 também sofrem em segredo, tendo a coragem, talvez, de libertar dessa dor, desabafar uma com a outra. Elas estão na mesma casa, mas elas não estão ali realmente presentes para tudo que tá acontecendo, preferindo sofrer essa dor em silêncio e sozinhas. Acho que é um filme que faz muito sentido aqui com o Nosso Segredo, não só por essas personagens, assim, a forma como elas são mostradas, porque também cada irmã tem uma personalidade diferente, assim, eu acho que aqui também tem bastante disso, né, onde cada membro da família é muito diferente, assim, entre si, mas também pela forma como os 2 filmes carregam esse silêncio de uma forma muito desconfortável para quem tá assistindo. Enquanto você tá vendo o filme, vai te dando uma agonia, uma vontade de gritar, tipo, desembucha, gente, bota pra fora o que vocês estão sentindo, porque é um silêncio que acaba preenchendo, assim, toda aquela casa e que vai deixando a gente que tá assistindo também angustiado. A família aqui, então, pouco conversa além de assuntos que são muito triviais. A cena que me marcou muito foi o momento em que a filha conta pra mãe que ela acabou terminando o relacionamento dela, e ela conta isso de uma forma meio sem sentimentos, como se fosse qualquer outra coisa, como se fosse uma coisa cotidiana, sendo que o namorado dela fazia parte do convívio daquela família, tinha um relacionamento, tanto ali com a mãe, quanto com o irmão mais novo, enfim, era uma pessoa já conhecida, querida ali pela família, e ela comunica aquilo com uma naturalidade, uma sensação, eu não diria desdém, mas ela só assim, sei que não tinha forças para se importar com aquilo. E conforme o filme avança, a gente vai percebendo que todo esse comportamento da família é um reflexo da ausência que o pai teve dentro dessa família, já que o pai morreu de uma forma meio repentina, e essa família então basicamente vive com esse luto, mas eles não conseguem perceber que eles vivem com essa dor. Mesmo morando na mesma casa, cada um deles tem vidas muito isoladas entre si, algumas que são mais chamativas, como a do filho mais velho que sai escondido para festas no meio da noite, ou até da filha ali do meio que é mais introvertida e que meio que usa os seus fones de ouvido para se isolar ainda mais daquela casa, daquela família, daquela situação. Dessa forma, a diretora e roteirista aqui mostra como cada um dessa família vive o luto de uma forma extremamente diferente e sente essa perda e essa falta do pai de maneiras
muito diferentes entre si, mas o que eles têm em comum é que eles enfrentam essa dor diariamente e eles decidem todas as vezes enfrentar elas sozinhos. Como eu falei, esse silêncio, né, essa sensação que a gente vai sentindo ao longo do filme é algo que vai nos incomodando, porque a gente sente desde o início que tem algo dentro daquela família que não faz sentido, tem algo de errado, assim, alguma coisa não tá certa, assim, seja pelas conversas, seja pelo silêncio, seja pela maneira como os personagens se expressam, né, geralmente com respostas curtas, assim, não dando muita característica com tudo que eles estão fazendo, pra onde eles vão, enfim, sempre coisas curtas, assim, e a gente vai se incomodando com aquilo também conforme a gente assiste. E um dos grandes focos dentro dessa história é o caçula, o Tutu, que aqui finge que tá doente pra não ir pra escola. Apesar de abertamente, desde o início, deixar claro que guarda um segredo, talvez influenciado pelos comportamentos do restante da família, o menino, ainda assim, é quem mais consegue conversar e interagir com o restante da família. Até pelo seu luto vir junto com uma não compreensão do que realmente aconteceu com seu pai. E até por ser muito novo, o lado da narrativa em que a gente acompanha o Tutu é meio que recheado de elementos, assim, fantásticos. E eu digo com aspas porque pra ele é algo, um mundo mágico, mas pra gente, a gente entende que é ali muito do imaginário daquele menino. O filme também traça uma relação dos personagens com a própria casa em que eles vivem, mostrando que a casa também acaba carregando o peso da dor que esses personagens sentem, né? Tipo, sendo cada vez mais sobrecarregada ali com aquele silêncio, com aquela ausência, com aquele isolamento dos personagens. Em relação a isso, eu acabei pensando muito no que a gente vê em Valor Sentimental, em que também tem muita coisa da rachadura na parede e como aquilo é relacionado com tudo que aquela casa passou, viveu, sentiu e viu as pessoas que moraram ali viverem. Porém, aqui chega um ponto em que a casa é consumida por essa angústia vivida pela família e os personagens então têm que tomar uma decisão de enfrentar esse luto ou apenas seguir em frente até eles chegarem no mesmo ponto que a própria casa. Isso, o filme ressalta a importância que sentir o luto realmente tem. E aqui eu acho que a história fala assim mais sobre o luto, é extremamente focado nessa, mas eu acho que fala muito também sobre essa questão de guardar sentimentos, de se reprimir internamente, né? Não só sobre o luto em si, mas sobre todas as coisas mesmo. E é uma coisa que esses personagens acabam fazendo. E o luto aqui, por mais doloroso que ele seja, ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, a gente tem que passar por isso, né? Vou fazer mais uma comparação que é com o filme Ovelhas Detetives, que lançou esse ano também, e também traz uma narrativa para falar sobre luto, sobre memórias, né? E durante o filme, a gente acompanha essas ovelhas, então, que elas têm o poder de esquecer. E elas, em vários momentos, quando elas presenciam algo muito trágico, elas decidem esquecer. Até um certo ponto em que uma delas fala: esquecer é tão ruim quanto, porque é importante a gente também honrar a memória daquela pessoa, honrar o quanto aquela pessoa nos impactou e carregar, né, o que ela deixou na nossa vida, e que sofrer com o luto também é algo que faz parte da vida e tem sua importância também. E aqui os personagens basicamente fogem desse luto, muitas vezes até se tornando meio sem sentimentos, como a própria Grazi, que basicamente não consegue chorar dentro da história. Porém, eu senti que o filme se alonga um pouco demais em alguns momentos, precisando refrisar várias e várias vezes, em cenas diferentes, mais uma mesma mensagem que já tinha ficado claro desse isolamento da família. E agora eu vou dar um leve spoiler de uma coisa que eu não gostei, mas eu não quero dar tantas informações sobre esse filme, então vou deixar a tela em preto e branco, e se você ainda não assistiu o filme, ou enfim, tiver curioso, não quiser nenhum spoiler, pode pular para quando voltar para as cores normais. Mas honestamente, eu não gostei muito do filme transformar o seu lado fantástico em algo real. Eu acho que a representação como um mistério é algo muito mais interessante, até por deixar em aberto e permitir com que o público vá completando, né, essas partes, até permitindo assim uma maior identificação de quem tá assistindo o filme com o que os personagens estão passando. E eu também senti que o filme se alonga assim para terminar a sua história, parece que ele tem 3 finais diferentes, toda hora parecia que o filme ia se encerrar e ele continuava assim, então foi algo que me incomodou um pouco dentro da história, parecia que ele foi muito além do que ele deveria. Eu acho que deveria ser um filme um pouco mais enxuto. Mas ainda assim, o longa é uma experiência interessante e um filme sensível. Nos instiga a pensar nas nossas próprias vivências ao mesmo tempo que nos deixa preso para tentar entender o que é que tá acontecendo ali com aquela família. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 7 e ele está disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou de Nosso Segredo. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme sobre luto favorito e também qual que é a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos.
Então foi isso, e até o próximo vídeo.